10 coisas que você deve saber sobre ética cristã, por Wayne Grudem. Este artigo faz parte da série 10 coisas que você deve saber. Primeiro, a ética cristã nos ensina a viver. A ética cristã pergunta o que toda a Bíblia nos ensina sobre quais atos, atitudes e traços de caráter pessoal recebem a aprovação de Deus e quais não. Isso significa que a ética cristã nos ensina como viver. É importante estudar a ética cristã para que possamos conhecer melhor a vontade de Deus e para que cada dia possamos andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe plenamente. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Segundo, a base última da ética cristã é o caráter moral de Deus. Deus se deleita em seu próprio caráter moral, que é supremamente bom, imutável e eterno. Seus padrões morais para os seres humanos fluem de seu caráter moral e, portanto, se aplicam a todas as pessoas em todas as culturas por toda a história. Embora a Bíblia também contenha muitos mandamentos temporários destinados apenas a pessoas específicas em um momento específico. Deus é amor, então Ele nos ordena amar. 1 João 4,19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele é santo e nos ordena sermos santos. 1 Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ele é misericordioso e nos ordena que sejamos misericordiosos. Lucas 6,36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Ele é verdadeiro e nos ordena não dar falso testemunho. Tito 1, verso 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Êxodo 20, versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O caráter moral de Deus e o fato histórico de que Ele nos deu mandamentos morais fornecem a base para uma resposta cristã à questão de como podemos passar de declarações para declarações devemos na ética. Terceiro, a ética cristã é baseada na Bíblia. Um dos propósitos da Bíblia é nos ensinar como viver uma vida que agrada a Deus. Colossenses 1, versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Colossenses 1, verso 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. 2 Timóteo 3,17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Por ser a palavra de Deus, a Bíblia é uma autoridade maior em ética do que tradição, razão, experiência, resultados esperados ou percepções subjetivas de orientação. Embora esses outros fatores nunca possam anular o ensino das Escrituras, eles ainda podem ser úteis para tomarmos uma decisão sábia. Quarto, a ética cristã é essencial para a proclamação do Evangelho. Alguns oradores cristãos hoje minimizam ou omitem qualquer chamado para que os incrédulos se arrependam de seus pecados. Mas o evangelismo no Novo Testamento claramente incluía um chamado ao arrependimento. Pouco antes de retornar ao céu, Jesus disse aos seus discípulos que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, conforme Lucas 24:47. Da mesma forma, Paulo proclamou a necessidade de arrependimento aos filósofos gregos pagãos em Atenas, alertando-os de que o julgamento final estava chegando. Deus não deu por alto os tempos de ignorância, mas agora Ele ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam, porque fixou um dia em que julgará o mundo com justiça por um homem a quem designou. E disso Ele deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos,
Atos capítulo 17, versículos 30 a 31. Arrependimento no Novo Testamento não é apenas uma mudança de mente, mas inclui tanto a tristeza pelos pecados de uma pessoa, quanto uma sincera resolução interior de se afastar do pecado e se voltar para Cristo com fé. Mas como os incrédulos podem se arrepender de seus pecados se eles nem mesmo sabem quais são os padrões morais de Deus? Não acredito que um avivamento generalizado virá a qualquer nação, exceto por um arrependimento sincero e generalizado pelo pecado. Portanto, a proclamação do Evangelho hoje deve incluir um elemento de ensino sobre os padrões morais de Deus, o que significa ensinar sobre a ética cristã. Quinto, a ética cristã nos ensina como viver para a glória de Deus. O objetivo da ética é levar uma vida que glorifique a Deus. Faça tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Tal vida terá, primeiro, um caráter que glorifica a Deus, um caráter semelhante ao de Cristo. Segundo, resultados que glorificam a Deus, uma vida que produz frutos abundantes para o reino de Deus. E terceiro, um comportamento que glorifica a Deus, uma vida de obediência a Deus, vivida em relação pessoal com Deus. Embora sejamos justificados somente pela fé em Cristo e não pelas obras, os extensos ensinamentos do Novo Testamento sobre como viver a vida cristã mostram que nossa obediência diária como cristãos justificados é uma parte importante da vida cristã. Compreender corretamente a obediência requer que evitemos os erros opostos de legalismo e antinomianismo. A ética cristã pergunta o que toda a Bíblia nos ensina sobre quais atos, atitudes e traços de caráter pessoal recebem a aprovação de Deus e quais não. Sexto, obedecer a Deus traz inúmeras bênçãos para a nossa vida diária. O Novo Testamento ensina pelo menos 17 tipos específicos de bênçãos que recebemos em conexão com a obediência aos mandamentos de Deus nas Escrituras. Essas bênçãos incluem a alegria de uma comunhão mais profunda com Deus. João 15:10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Inclui a alegria de agradar a Deus, segundo aos Coríntios 5:9, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presente, quer ausentes. Colossenses 1:10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Inclui também a alegria de se tornar um vaso para uso honroso de Deus. 2 Timóteo 2:20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros porém para desonra. Versículo 21. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Inclui também a alegria de ser uma testemunha eficaz para os incrédulos. 1 Pedro 2:12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. 1 Pedro 13:1. Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas a vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Inclui também a alegria de aumentar as respostas às nossas orações. 1 Pedro 13:10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Versículo 11. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a. Versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Tiago 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis.
A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. 1 João 3,21. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Verso 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Inclui também a alegria de uma comunhão mais próxima com outros cristãos. 1 João 1, verso 7. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Inclui também a alegria de uma consciência limpa. 1 Timóteo 1,5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. 1 Timóteo 1,19. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé, e várias outras bênçãos. Deus pretendia que a obediência a Ele não fosse pesada, 1 João 5,3, mas nos trouxesse grande alegria. Por isso, quando os cristãos não estão conformes com este mundo, descobrimos que seguir a vontade de Deus é um caminho de vida que é para nós bom, agradável e perfeito. Romanos 12:2. Sétimo, o pecado deliberado traz diversas consequências danosas ao nosso dia a dia. Não é muito popular falar sobre o pecado hoje, mas é um tópico enorme na Bíblia. A busca pela palavra inglesa sin e outras palavras com a mesma raiz como sense ou sinner mostra que ela ocorre 440 vezes apenas no Novo Testamento. Em minha cópia da Bíblia, na versão padrão inglesa, tem 235 páginas no Novo Testamento. Isso significa que o tema do pecado é mencionado de uma forma ou de outra, em média, quase 2 vezes por página em todo o Novo Testamento. Nós negligenciaríamos um tópico tão importante por nossa conta e risco. O Novo Testamento menciona várias consequências prejudiciais que vêm do pecado voluntário na vida de um cristão. Essas consequências incluem uma interrupção de nossa comunhão diária com Deus. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. 1 João 3:21. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Incluem também a consciência do desagrado paterno de Deus e a possível experiência de sua disciplina paterna. 1 Coríntios 11:30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Apocalipse 3:19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E inclui uma perda de frutos em nossos ministérios e em nossas vidas cristãs. João 15, versos 4 e 5. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Os cristãos devem orar diariamente pelo perdão dos pecados, não para obter justificação repetidas vezes, mas para restaurar nossa comunhão pessoal com Deus que foi prejudicada pelo pecado. Oitavo, a ética cristã nos ensina a considerar 4 dimensões de qualquer ação e 9 possíveis fontes de informação. A ética cristã não se preocupa apenas com nossas ações certas e erradas. Somos pessoas complexas e a própria vida é complexa. Portanto, ao estudar a ética cristã, Deus quer que consideremos não apenas, primeiro, a ação em si, mas também, segundo, as atitudes de uma pessoa sobre a ação. Terceiro, os motivos da pessoa para praticar a ação. E quarto, os resultados da ação. Ao buscar conhecer a vontade de Deus, às vezes devemos tomar uma decisão instantaneamente, sem tempo para refletir sobre a situação. Veja, por exemplo, a história de José em Gênesis capítulo 39, versículo 12. Mas em outras ocasiões, somos capazes de refletir sobre uma decisão por algum tempo.
Quando temos mais tempo para ponderar sobre uma decisão, podemos considerar até 9 possíveis fontes de informação e orientação. Primeiro, a Bíblia. Segundo, conhecimento dos fatos da situação. Terceiro, conhecimento de nós mesmos. Quarto, conselhos de outros. Quinto, circunstâncias alteradas. Sexto, nossas consciências. Sétimo, nossos corações. Oitavo, nossos espíritos humanos. E nono, orientação do Espírito Santo. Precisamos da sabedoria de Deus para avaliar corretamente esses fatores ao tomar uma decisão. Nono, nunca devemos pensar que Deus quer que escolhamos um pecado menor. Embora vários livros de ética evangélica afirmem que, de tempos em tempos, enfrentamos situações de impossível conflito moral em que todas as nossas escolhas são pecaminosas e devemos simplesmente escolher cometer o pecado menor, essa ideia não é ensinada nas Escrituras. Ela é contrariada tanto pela vida de Cristo, que em tudo foi tentado como nós, mas sem pecado, Hebreus 4,15, e pela promessa de 1 Coríntios 10:13, que diz que Deus sempre fornece uma via de escape. A visão do conflito moral impossível facilmente se torna uma ladeira escorregadia que, na prática real, encoraja os cristãos a pecar cada vez mais. Décimo, usar o Antigo Testamento como orientação ética requer uma compreensão da história da redenção. Muitos cristãos leram o Antigo Testamento e se perguntaram como devemos entender as leis detalhadas que Deus deu ao povo de Israel sob a liderança de Moisés. Isso requer uma compreensão da história da redenção, o progresso geral do enredo principal da Bíblia. A aliança mosaica, que começou em Êxodo 20, terminou quando Cristo morreu. Os cristãos não estão mais diretamente sujeitos às leis da aliança mosaica, mas agora vivem sob as provisões da nova aliança. No entanto, o Antigo Testamento ainda é uma fonte valiosa de sabedoria ética quando entendido de acordo com as maneiras pelas quais os autores do Novo Testamento usam o Antigo Testamento para o ensino ético e à luz das mudanças trazidas pela nova aliança. Os autores do Novo Testamento explicitamente reafirmam todos os padrões morais encontrados nos 10 Mandamentos, exceto que eles não reafirmam a observância do sábado como um requisito para os cristãos da nova aliança. Compreender o desenvolvimento progressivo da Bíblia desde a antiga aliança sob Moisés até a nova aliança inaugurada por Cristo é especialmente importante quando se pensa no ensino da Bíblia sob o governo civil hoje. É importante lembrar que as sábias leis de Deus sobre crimes e punições que ele deu ao governo civil de Israel como nação naquela época são em muitos aspectos diferentes dos sábios propósitos de Deus para os governos civis das nações seculares agora. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Amém.